Vamos dar sequência, abra sua Bíblia no Salmo 107, vamos... Apenas o versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nos ilumine nessa manhã, eu te imploro, para entender a tua santa palavra, para continuarmos e finalizarmos a entender um pouco mais dos teus atributos e como isso deve influenciar a nossa vida de oração. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então, brevíssimo resumo. Nós estamos estudando aqui já, esse é o terceiro e último domingo, pegando a pergunta 4 do breve catecismo, o que Deus é, e aplicando aqueles atributos de Deus, o impacto que aqueles atributos vão ter na nossa vida de oração. Tá? Então não é simplesmente estudar os atributos pelos atributos, ou seja, para a gente ver a majestade e a glória do nosso Deus, exercício esse que deve ser feito e foi feito há não muito tempo na nossa igreja. Tá? Mas o que eu tenho feito ao longo desses domingos é pegar esses atributos e aplicado à nossa vida de oração. Então nós já vimos Espírito infinito, eterno, imutável, sabedoria, poder, santidade e justiça. Hoje nós vamos ver os últimos dois, que é bondade e verdade. E como um ponto final, nós vamos ver o aspecto da glória de Cristo na sua intercessão por nós e como isso deve impactar a nossa vida de oração também. Tá bom? Então, dito isso, nós lemos o Salmo 107, que é sobre a bondade de Deus. Veja, irmãos, você já se deparou com isso, seja novo, velho na igreja, seja você que já tenha feito essa pergunta, que é o grande ponto do seguinte: se Deus é bom porque Ele permite que X coisa aconteça, se Deus é bom porque tem criança morrendo de fome na África, se Deus é bom porque Deus permite que aconteça guerra. Tá? Veja, a bondade de Deus, como se revela nas Escrituras, é algo que a gente não... Com certeza você já disse isso de forma irônica. Rapaz, eu vou fazer isso aqui só porque eu sou bom. Viu? Você anuncia sua bondade antes de praticar. Entendeu? Você anuncia sua bondade antes de praticar. Olha, só porque eu sou bonzinho, eu vou deixar você fazer isso. Olha, só porque eu estou de bom humor, eu não vou brigar com você hoje, não. Então, a gente anuncia a nossa bondade, né? Ou seja, a gente chama o holofote, liga a live do Instagram e anuncia a nossa bondade para o mundo inteiro ver. Bem, o caso do nosso Senhor, você vê a bondade dele sempre sendo louvada nas Escrituras. Sempre. Agora, você não vai ver ele anunciando por muitas vezes a sua própria bondade. Tem textos que ele faz isso? Tem. Agora, no geral, o que você vai ver? A bondade de Deus sendo manifesta nos seus atos. Por exemplo, e só para pegar a sequência dos textos que nós temos estudando pregando à noite em Gênesis. Gênesis 3. O homem cai. Certo? O que é que Deus faz com o homem? Destrói o homem ali? A sua bondade se revela quando ele fala: Adão, onde estás? E não só o homem não cai morto ali, como é dado a ele a promessa que vai vir o Messias. Caim mata Abel. Você vê Deus matando imediatamente Caim ali? Não, ao contrário. Você vê Caim sendo, apesar de ser da linhagem da serpente, e apesar de eu acreditar que é um sujeito que está sim no inferno, você vê Deus sendo bondoso para com ele, preservando a vida dele. Aí, avance. Tá? Pastor, mas peraí, isso tudo é fichinha. Em Gênesis 6, Deus não mandou o dilúvio? Mandou. Mas se você observar o início de Gênesis 6, quando ele fala assim, a idade deles não vai passar de 120 anos, como eu expliquei aqui no sermão, eu não acredito que ali Deus está falando da idade do homem, mas o tempo do julgamento dele. Ou seja, ele anunciou que ia julgar a terra dali a 120 anos. Ou seja, os homens tiveram, desde a maldade surgir, 120 anos para viver sobre a terra. E quem sabe se arrepender, para que acontecesse com a terra o que aconteceu com quando? Com Nínive.
Então veja, veja, eu estou só pegando os textos que eu preguei aqui em Gênesis. Babel, estamos lá, vamos ser famosos, vamos ser notórios, vamos fazer uma cidade para chegar até os céus. Irmãos, não seria mais cômodo para Deus destruir a torre? Vamos resolver o problema. Toda vez que a torre chegar a 15 metros de altura, eu destruo. Feito um peteleco assim. Mais ou menos quando as minhas filhas, mais novas ainda, brincavam. A Mônica gostava de construir a casa. E a Patrícia era o Godzilla. Entendeu? Ela construía, botava lá o Jenga um em cima do outro. A Patrícia vinha. Pá! Não era mais fácil. Né, para citar a frase do Scruton sobre o que é ser conservador, né? Ele vai dizer assim que toda pessoa sabe de uma coisa, que para você construir uma coisa demora tempo, mas para você destruir é rápido. Ele abre o livro dessa forma. Você construir alguma coisa demora muito tempo, mas você destruir, meu filho, é rápido. Dito isso, Deus não poderia destruir a torre. Praf! Então o quê? Fazendo uma torre? Praf! É isso que Deus faz? Não. Deus desce, confunde a linguagem dos homens para que a vontade dele então fosse cumprida ao longo do tempo. Veja que não é dito que a torre foi destruída. Em nenhum momento. Foi um julgamento sem casualidades. Não houve mortes, pelo menos não mortes relatadas. E ainda assim, tem gente que olha... Veja, eu só citei de Gênesis de 1 a 11. Eu poderia fazer isso com a Bíblia inteira. Com a Bíblia inteira. Então, o meu ponto é, se a gente olha para eventos como esses, qual é a razão de nós questionarmos ainda a bondade de Deus? Lutero explica isso bem, quando ele vai dizer assim, de que se você visse no homem, aí ele pega a comida de rua, e eu vou contextualizar então a frase de Lutero, tá? Que é algo que é popular só aqui, pelo menos assim, em Recife não sei se em Fortaleza ou outro canto por aí. Mas se um cara viesse correndo na rua com 2 crepes para lhe dar, aquele crepe de palito que eu vim conhecer aqui, eu não conhecia, não. Eu falei assim, pastor, tem crepe. Aí crepe, para mim, era aquele negócio de massa francesa que come assim dobrado. Sabe? Quando eu vi aqueles crepes, eu digo, olha, nova definição de crepe. Minhas definições de crepe foram atualizadas, né? Como diz o antivírus. Bem, se o cara corresse com 2 crepes para cima de você, você não ia saber o que fazer com isso. O exemplo de Lutero original é salsicha. Se um cara corresse com 2 salsichas para lhe dar, você ia se assustar. Tu ia aceitar, Abel? Um cara na rua ia assim, toma, senhora, um crepe para você, porque é de presente. O Dal ia achar que alguém estava dando em cima de tu, se fosse um homem. Nos dias de hoje, até se fosse mulher. Certo? Mas tu ia aceitar, Abel? Obrigado, eu estava com fome. Por quê? O cara está te dando um crepe. Tu ia aceitar, Naira? Por quê? Nem conheço a pessoa. O cara chega assim me dando um crepe. Paga um café primeiro. É de que o crepe é de quê? Falou de salsicha eu não como não, só de chocolate. Mas pronto, Dal. Esse é o problema. Se o cara chegar com um crepe dando pra gente de graça, e veja, aí eu estou assumindo a boa fé da pessoa. Eu não estou assumindo, obviamente, que está envenenado. Existe casos assim no mundo, beleza. Mas eu estou assumindo de boa fé. É capaz de a gente fazer isso, mas é o crepe de quê? Ao invés de aceitar e dizer muito obrigado pelo seu ato de bondade, não. De salsicha, não, salsicha é muito industrializado. Eu só como se for de fruta. O grande problema é que a bondade de Deus para com a nossa vida, a gente estranha, porque a gente quer que a bondade seja do jeito que a gente quer. No fundo, a gente não quer a bondade de Deus manifesta na nossa vida. A gente quer a nossa vontade sendo manifesta. Então, porque a nossa vontade, que nunca deve ser nossa oração, não acontece como a gente quer, aí o nosso hábito, então, é questionar automaticamente a bondade de Deus. Como é que pode, nesse mundo, isso estar acontecendo comigo?
Porque fulaninho tem aquilo e eu não tenho isso? Como é que pode? Onde é que está a justiça, a bondade de Deus nisso? Enquanto quando você olha para todas as escrituras e para a sua própria vida, só o fato de você acordar toda manhã, como diz Jeremias em Lamentações capítulo 3, já é motivo para você louvar a Deus por sua bondade. E é ainda mais nós crentes que acordamos todo dia, pega o caso dos aniversariantes dessa semana, por exemplo, temos o Sr. Josias, temos aí o Pedrinho, temos ali, nesse caso, a Érica, temos o caso aí, em particular, o Marcelo. O Marcelo, então, acorda todo dia e diz, pronto, estou mais perto da glória. Estou mais perto, mas é verdade. Ele não apenas acorda todo dia, sabendo que a bondade de Deus, sua misericórdia, se renovou para com ele, como ele acorda todo dia sabendo que ele ainda vai experimentar ainda mais dessa bondade, ainda mais dessa misericórdia, ainda mais dessa beleza em Cristo Jesus na glória eterna. Dito tudo isso, o impacto que isso tem na sua vida de oração é simples. É como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Se Deus não te negou o próprio filho dele, porque ele ia te negar qualquer outra coisa. Então veja, você orar por coisas que são boas, apelando para a bondade de Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, não tem absolutamente nada de errado. Absolutamente nada de errado. Nós devemos fazer isso. Devemos fazer isso. A própria oração do Pai Nosso nos lembra disso quando nos estimula a orar pelo quê? Por pão. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, que é coisa mais banal que isso. O grande problema que a gente não pode questionar é de que o fato de Deus não nos dar aquilo que a gente está pedindo não muda o status dele. Agora, a partir do momento que a gente sabe o que ele é e ele é bom, nós podemos, tanto quanto devemos, apelar para a sua bondade constantemente. Senhor, e fazer nas duas pontas, fazer como o salmista no Salmo 107, louvar a Deus por essa bondade, e fazer como os salmistas em muitos outros textos. Senhor, eu sei que o Senhor é bom, logo eu te peço, faz isso aqui. Tem misericórdia dessa situação. Escuta o meu clamor. O fato de você saber que Deus é bom, deve levá-lo a isso. A cada vez mais estar diante da presença dele, por quê? Porque eu sei que Deus é bom. E a sua fidelidade, ou a sua misericórdia, como diz o texto aqui, dura para sempre. Nós vamos estar a eternidade toda celebrando a bondade do nosso Senhor. Não há por que então a gente não celebrá-la aqui, não há por que então a gente, e aí entenda a minha frase, pelo amor de Deus, tirar proveito dela aqui. E com isso não estou dizendo que você tem como fazer chantagem, alguma coisa com Deus, não. Mas no sentido de você orar, pedir, Senhor, ser bondoso para comigo, tem misericórdia de mim para comigo nessa situação. Acorde nesse ponto aqui. Tá certo? Último ponto dos atributos. Então vamos lá, como a gente tem feito, repetir aqui os 9 atributos. Deus, ele é um espírito infinito, é jus, bom. E agora Tito 1, 2. Tito 1, 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, a partir do 1, só para contextualizar, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. Veja, irmãos,
Eu acho interessante quando a confissão de fé ela coloca como último atributo a verdade. Tá? E aí, eu posso até concordar com você, que se você tirar os atributos da ordem, como está no nosso breve catecismo, não vai ter uma diferença muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você deve se questionar, por que eles colocaram no fim o atributo da verdade? Que pode parecer, à luz do grande contexto, algo menor. Pode parecer. Se você olhar assim, rapaz, terminar com verdade, né? Termina com um bem, assim, rapaz, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Salvador dos seus, mas termina com verdade. Veja, irmãos, as implicações disso são várias. A primeira é de que tudo aquilo que vem antes prova o ponto final. Ele é aquilo que ele é e não tem como ninguém provar o contrário. Ele é a verdade. É por isso que quando a gente diz assim, que de novo, uma frase que é atribuída a Lutero, verdade é verdade de Deus, nem que seja na boca do diabo. Nem que seja na boca do diabo. Veja, quando eu costumo brincar, certo? Assim, não é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Que o diabo, ele costuma sentar ali, na frente de onde a Érica está. Certo? Ou do lado da dona Olga. Já repreendeu o diabo, dona Olga? Que é isso, dona Olga? Nem para apertar a mão dele aí. Ele está apertado lá da sua bolsa aí, ó. Tem que ser bonzinho com o diabo mesmo não, né, dona Olga? Tá certo, concordo. O diabo não pode ser alvo da nossa misericórdia. Pausa. Teve um movimento nos Estados Unidos, isso é fato, viu? Alguns anos atrás, de um pastor que ficou nacionalmente conhecido lá, porque o negócio dele era, temos que evangelizar o diabo. Não estou nem inventando. O pior é que esse tipo de coisa nem se inventa. Entendeu? Temos que evangelizar o diabo. Ele foi para a TV e tudo, que o diabo era um incompreendido que deveria ser evangelizado. Eu só falei, boa sorte. Eu falei para não, na hora que eu disse isso, eu falei, boa sorte. Quando você chegar lá, você tenta fazer isso. Quando você chegar no inferno, você tenta fazer isso. Quando ele aparecer lá, tu vai chegar no inferno primeiro que o diabo. Mas tudo bem, tá? Volto, tá certo? Volto. Mas se o diabo, vamos supor, volta aqui o exemplo que eu queria dar, viesse aqui no púlpito e dissesse, Deus é Senhor, alguém ia questionar isso, o diabo, pronto, o Dal deu a resposta certa, amém. Amém. Agora vou dar um exemplo mais cabuloso. Iana, o diabo chegou, pausa. Iana, viu, pessoal, tá grávida. Eu falei a gravidez dela aqui, inclusive, mas ela não estava aqui, tá certo? Tá grávida. É o Abel, tá certo? Filhinho aí de 5 meses. Então, Deus abençoe desde já a Iana e o Nilson, para que o bebê nasça bem. Então, Iana, me tem uma dúvida. Se o diabo chegasse para a senhora, na sua frente, e falasse assim, Iana, você tem que se arrepender dos seus pecados, tu ia dizer o quê? Amém? Tu ia mesmo, Iana? Sim, o diabo disse isso. Olha, Ana, você tem que se arrepender dos seus pecados. Tu ia dizer amém. Então, você é mais crente que eu. Porque eu ia dizer, sério mesmo, tu tá me falando isso para mim, miserável. De todas as pessoas do mundo, boy, eu sei que eu sou ruim. Não estou negando isso. Mas metendo o dedão na minha cara, dizendo que eu tenho que me arrepender. Sério mesmo? Pausa. Esse é o problema, abrir um pequeno parênteses, esse é o problema do todo o debate hoje político que você vê no mundo. Nunca é questionado o que é dito, mas quem falou. Pode observar. Nunca é questionado o que é dito, mas quem falou. Tá? Então, enquanto esse problema não for resolvido, fique tranquilo, não vai haver mudança no paradigma político no mundo, só vai piorar. Pode ficar tranquilo. Isso aí é uma promessa que eu estou lhe fazendo e me cobre depois. Só vai piorar. Tá? Então, volto. A resposta da Iana estava certa. Isso é verdade? É. Então, eu preciso fazer isso. Não importa o que está me dizendo. Só que aí é onde entra o grande catch. Se
Quem diz isso não é a Iana, desculpa, não é o diabo para a Iana, mas é o próprio Deus. A Iana, não, ela não pode dizer, e o senhor? Quem o senhor pensa que o senhor é? Para me dizer isso? Ao contrário, ela tem que baixar a cabeça e obedecer. Quando a confissão de fé, o breve catecismo termina dizendo que Deus ele é verdade, ele aponta para isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não pode mentir. Então, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele faz, não pode nem será contrariado por ninguém. Nos compete, então, diante disso, a submissão e dizer, eu sei que isso aqui é a verdade, não o que eu penso, não o que eu quero, não o que eu desejo. Para que a sua vida de oração seja tradicionalmente uma vida ainda mais submissa, porque você não vai estar buscando o que você quer. Veja, eu dei esse exemplo há alguns meses atrás, eu nem sei se ainda está lá, mas eu recomendo fortemente você assistir o documentário do Netflix sobre Terra plana. Fortemente. Você assistir. Tá certo? Por quê? Porque vai mostrar a galera que acredita nisso. E no processo de mostrar, vai mostrar como eles mesmos distorcem a verdade. Um cara diz, rapaz, eu fiz o plano perfeito para mostrar que a Terra é plana. Aí veja, ele elabora um experimento científico, que é um experimento científico com a luz. A luz, se a Terra for plana, no que eu ligar essa luz aqui, ela vai passar por dentro de todos esses negócios que eu construí até o final. Agora, se houver uma curva, eu não vou conseguir ver a luz. Veja, o cara estabeleceu o próprio parâmetro. Alguém poderia dizer, ele é capcioso, mas esse é meu ponto. Aí o cara faz o experimento. Ele vê a luz no final. O experimento dele, onde ele colocou a própria regra, falhou. Ele provou, pela regra dele, que a Terra tem curva. Certo, Naira? Ele deixou de acreditar que a Terra é plana. O cara está diante de uma evidência que ele mesmo criou. Aí ele, mas que é plana é. Pelo amor de Deus. Quando nós crentes perseguimos a verdade, a gente não vai estar perseguindo aquilo que a gente quer, mas algo que é maior do que nós. E se a gente aplica isso à nossa vida de oração, a gente vai aprender então desde cedo a sermos submissos. Se é isso aqui que é a verdade para a minha vida, que é o que eu devo fazer, eu tenho que fazer isso. Se o Senhor está dizendo que eu tenho que viver uma vida de mais contentamento, de não pecar, é isso aqui que eu tenho que fazer, porque essa é a verdade, e não o que eu quero fazer. Isso é uma característica do Senhor. Então é isso que eu tenho que perseguir, é isso que eu tenho que almejar. Por quê? Porque isso é verdade, não é o que é bom. Alguém pode argumentar para você que tomar canja de galinha na gripe é bom. Mas ninguém pode lhe dizer que canja de galinha cura a gripe. O que Deus é e o que Ele faz é verdade. Ele não pode mentir. Então, se a gente trata o que Deus faz ou o que Deus é com leviandade, ou uma frase do William Hendrickson, né, que é uma frase que deveria ter quando você acordar, se você lembrar disso todo dia. Deus, ele é fiel. Então, pastor, eu acredito nisso por quê? Porque Deus é fiel. Aí eu acredito que o William Hendrickson, ele deixou a frase mais redondinha. Ele falou assim, Deus é fiel, tanto nas suas promessas como nas suas ameaças. Deus é fiel nas suas promessas e nas suas ameaças. Quer ver? E eu vou concluir esses atributos com esse exemplo. Deixa eu mostrar um exemplo da sua não fidelidade constante. Escolher alguém, né? Para não ficar tão na maneira. Andrei, está aqui. Você, pai de 3 meninas, um herói para mim. Não está no meu hall, no meu panteão particular.
certo? De quem criou acima de 3 mulheres. Parabéns a todos esses homens. E me ensinem. André, me tira uma dúvida. Quantas vezes você falou para essa senhorita aí, já adolescente, do seu lado, a seguinte frase: Titice ou Beatriz, não, com raiva é Beatriz. Beatriz, se você fizer isso de novo, você vai se ver comigo. Quantas vezes? Incontável, não dá nem para contar, não é verdade? E me tira uma dúvida, quantas vezes de fato tu agiu? Veja, ele falou incontáveis, mas ele só agiu algumas. Sabe quem sabe disso? Essa senhorita que está do lado dele. Papai está dizendo isso, mas ele nem sempre faz. Eu posso puxar com a sorte aqui. Eu posso fazer de novo. Escapar. Eu escapei algumas vezes. Pode ser que a próxima eu escape também. Agora, se o Andrei... E aí, veja, eu perguntei para o Andrei, todos nós pais aqui somos culpados disso. Eu digo logo. Nem para nem botar na berlinda. Por isso que eu falei, eu quero ser da berlinda. Perguntar para mim foi mais do que o Andrei. Digo logo. Teu pai? Dito isso. Agora imagina se nós, pais, fizéssemos todas as vezes isso. Fôssemos verdadeiros nas nossas ameaças. Você acha que seu filho ia desobedecer tanto? Eu acho que não. Acho que não. Concluo então. Irmãos, nós ignoramos as ameaças que as Escrituras pontuam para a nossa vida quando a gente para de orar, quando a gente não leva a nossa vida a sério com Deus, quando a gente não se santifica, quando Hebreus vai dizer assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Quando a gente ignora esse tipo de coisa, não é simplesmente ignorando a Bíblia que você está fazendo. Você está ignorando um Deus que é verdadeiro. E aí quer ver uma prova muito prática de como a gente ignora isso? É quando você vem com a metodologia que é contrário à Bíblia, vai dizer, mas isso aqui é melhor. A Bíblia diz isso, mas isso aqui é mais útil, é mais efetivo. Então, não é a Bíblia apenas, já seria muita coisa que você está ignorando, mas um Deus que é verdadeiro nas suas promessas e nas suas ameaças. Então, você olhar esse atributo de Deus como verdade para a sua vida de oração, é para que você seja submisso à vontade dEle. Senhor, eu sei que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor não pode falhar, o Senhor não pode mentir. E como eu tinha dito antes, você pode até cobrar, entre muitas aspas, a palavra cobrar aqui, Deus nisso. O Senhor disse que isso ia acontecer. Pastor, alguém já cobrou Deus na Bíblia toda? Já. No exemplo que eu dei semana passada, lá em Apocalipse. As pessoas que morreram perseguidas. Até quando, Senhor, esses homens vão ficar soltos aí no mundo que o Senhor disse que ia destruir eles? Aí Deus fala, em breve. Ele vai cumprir a promessa dele, mas não no seu tempo, no meu tempo. No meu tempo. Então, o atributo da verdade de Deus, ele tem essa característica marcante na nossa vida que nos deve nos colocar debaixo da autoridade dele. Se Deus ele é a verdade, o que está fora dele é errado. E aqui tem consequências de cosmovisão, filosofia, que eu não vou abordar hoje, mas apenas na vida de oração. Tá? Então vamos repetir pela última vez os atributos de Deus, e aí eu vou para a segunda parte do estudo e concluo essa série. Deus ele é um imo, sa, po, san, jus, bom e ver. Amém. Irmãos, alguma dúvida nessa primeira parte? Abra sua Bíblia em João 17. E aí eu vou
concluir com uma grande aplicação nesse sentido sobre a questão de Cristo Jesus. Veja, João 17, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, tá? Ela é a oração que eu entendo que ela deve ser modelo para você imaginar como Jesus ele intercede por você. Tá? Eu expliquei isso até na reunião de quarta-feira. Veja que é direto. Jesus está falando com Deus aqui, obviamente, é uma oração. Mas você tem que assumir que os discípulos estavam vendo aquela oração. Tá? Porque se você voltar para o 16, você vai ver que é exatamente o texto do vou mandar um consolador. Jesus está falando com os discípulos ali. E no João 17, como é que começa? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse, veja que é um ato contínuo. Tá certo? O texto não vai pontuar assim, depois de um tempo, ou simplesmente, Jesus então orou e disse. Se começasse dessa forma, você poderia até assumir que houve um espaçamento. Mas o texto não abre mais para isso. Tendo dito isso, levantou os olhos e orou. Então ele se despede dos discípulos ali, promete um consolador que vai vir e veio. E aí, imediatamente, Jesus ora por eles. Então veja a cena. Ele falou com os discípulos, prometeu a verdade para eles, e aí ele para de falar aqui, parou a sua fala, ora a Deus, mas diante daqueles homens. Aqueles homens estavam ouvindo aquela oração. Então, ou seja, o que João colocou aqui é óbvio que é fruto da revelação divina, mas ele estava presente. Ele poderia muito bem ter lembrado aquilo de cabeça, dizer, rapaz, olha a oração que Jesus fez por nós, antes dele ser preso. Que é o que acontece em João 18. Então veja, João 17 está bem no meio disso. Ele se despede dos discípulos, ele é preso no 18. Tá? Então no 17 é exatamente esse momento dele com Deus. Veja. Já aqui, já tem uma grande aplicação. Ah, pastor, mas no Getsemane, Jesus intercedeu por ele. É verdade. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas veja, a oração de Jesus no Getsemane, ela cabe em quantos versículos? Metade de um, se você pontuar. Orou e disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Certo? Olhe, a oração de João 17 e veja quantos versículos tem. Por que eu estou pontuando isso? João 17, na inteireza dos seus 26, ele está orando pelos seus. Antes da morte dele. Alguém poderia pontuar assim, rapaz, Jesus não tinha coisa melhor para estar orando do que por mim, não. Eu ia dizer, concordo. Ele ora, quando eu digo por você, porque se você observar aí, a partir do 20, ele está intercedendo diretamente por você, que vai dizer assim, não rogo somente por estes, que são os apóstolos, os discípulos na frente dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então veja que Cristo, se você tinha dúvida assim, rapaz, como é que eu sei que Cristo orou por mim? Eu não acredito que Cristo, como o pastor Léo volta em minha fala, está intercedendo por mim na glória eterna, não. Eu tenho minhas dúvidas disso. Tudo bem. Seu problema não é comigo, não, é com a Bíblia. Mas se você até isso argumenta, está aqui uma prova que pelo menos por uma vez Cristo intercedeu por você. Pelo menos por uma vez. E que não se limitou a isso, e graças a Deus por isso. Ele orou por você. Antes da sua hora mais cruel. Ele não abriu mão das suas prioridades, ele não abriu mão da sua vida de oração, independente das circunstâncias. Então, a primeira coisa sobre a vida de Cristo, na questão dos atributos de Deus, para a nossa vida de oração é, não importa as circunstâncias, obedeça o apóstolo Paulo quando ele diz, orai sem
cessar. Só que eu quero que você olhe para Cristo nisso. Ele poderia muito bem dizer, rapaz, eu estou tão ocupado aqui. Norton, se alguém chegasse para ti e falasse assim, Norton, amanhã, que horas são? 10h24. Então, amanhã, às 10h30, eu vou te matar. Certo? Não eu. Alguém, um matador profissional. O maior matador aqui de Teresina. Certo? Ó, Norton, não gostei de tu, não. Amanhã, 10h30, eu vou te matar. Pronto. O que tu ia fazer nessas 24 horas? Chamar a polícia. Boa sorte. Veja, mas a minha dúvida é o seguinte, Norton, tu ia seguir com tua vida normal, algo ia mudar, não ia? Seja você chamar a polícia, seja você se esconder, seja você tentar matar ele na frente dele, né? Ou, ao contrário, meu amigo, eu vou morrer mesmo, vou aproveitar aqui minha vida. Vou casar, tá certo? Pelo menos por um dia, para não pecar. Veja, eu estou assumindo que o Norton ia fazer tudo certo. Mas a probabilidade de dizer, meu amigo, eu vou morrer mesmo, vou chutar o balde. É grande. E não é porque é o Norton não, viu? De novo. Jesus, na sua hora mais cruel, ele não abriu mão da regularidade de uma vida de oração. A gente para de orar quando está cansado, resfriado, com fome, com sede, porque não tomou banho, porque acordou, não sei o quê, porque está com coriza, porque está com a garganta doendo. Escolha o motivo. Interrompe nossa vida de oração. Jesus ia morrer, abandonado pelo Pai, no outro dia. E ele não estava nem orando por ele, estava orando por você. Então tenha constância na sua vida de oração. Aprenda com o seu Salvador. Segundo aspecto. Olha o versículo 9, por favor. Diz assim, do João 17. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, irmãos. E aí, aqui eu vou carecer um pouco de explicação para que você possa entender algo. Vamos supor que... Vamos dar um exemplo que é fictício para não expor ninguém. Que o André, presbítero, tenha um pai que seja ímpio, que não é o caso. Tá? Ele tem um pai que seja ímpio. Aí o André chega para mim e diz assim, pastor, ore pelo meu pai, porque ele vai fazer uma cirurgia. Um exemplo, uma cirurgia de coração. Eu posso orar por esse pseudo pai do André? Oi? Devo. Por quê? Você está certa. Não tem pegadinha aqui não. Você está certa. Por quê? Pela misericórdia que eu devo ter. Certo. Mas me diga quem é que não vai estar intercedendo nesse exemplo pelo pai do André? Jesus. Você vai. Jesus não. Jesus só ora pelos dele. Ele não perde uma saliva intercedendo por ninguém fora dele. Agora, e aí onde está o pulo do gato? Eu oro, esse é o ponto, a gente não sabe quem é. Beleza, nesse sentido, recomendo você pegar o nome de toda a ficha prisional de Teresina e orar por tudinho. A gente não sabe quem é eleito. Eu acho interessante que esse argumento do a gente não sabe quem é eleito, eu só vejo a gente aplicar para os nossos amados e queridos. Eu nunca vi ninguém aplicar isso a bandido. Nunca. Nunca. Pode ser que meu pai seja, meu irmão seja, meu tio seja, e pode ser mesmo, não estou negando. Mas eu nunca vi esse argumento sendo usado para você pensar assim, eu vou orar pelo bandido que foi preso, eu vou orar por esse padrasto que jogou o neto da varanda. Pode ser que eles sejam eleitos.
É orar pela ira divina? Não. Só que tudo bem, não está errado pela ira divina, só que meu ponto é esse. Me tira uma dúvida então, Adriana, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, por que o seu pai é menos merecedor da ira divina do que o bandido? Ah, desculpa, as crianças 0 a 11, pode descer, tá certo, lá para a sua salinha lá embaixo. Então, as crianças aqui presentes de 0 a 11 anos, obrigado, Dal. Elas podem descer. É por nós. Sim, mas mais na frente você vai ver que no 20 ele dá a volta e vai dizer os que o Senhor vai me dar. Aí ele bota um grupo de inclusão aí. Entendeu? No 20, se você vê, não ora apenas por este, mas por aqueles que vão vir acreditar. Ou seja, aí ele coloca esse no mesmo grupo daqueles. Aí você pode voltar e dizer que estão orando. Exatamente, só que meu ponto é justamente isso que eu quero pontuar, de que a gente usa critérios que são do nosso coração. Porque eu estou dando eu vou orar para a ira divina por esse bandido. Aí meu ponto é que eu estou argumentando é esse. Porque o bandido é maior merecedor da ira divina do que o meu pai que é ímpio? Não é a resposta, não é. Você pode orar por misericórdia ou por ira nos dois casos, Adriano. Esse é meu ponto. O que eu quero... Oi? Certo. Veja, Adriano, eu sei onde você vai chegar. Veja, veja. Veja o ponto aqui da Adriana aqui. O Estado está falido, eu oro para que eu oro para que eles se destruam. A Adriana está dizendo, para que eles se destruam nesse sentido, que se Deus quiser da misericórdia, use. Veja, irmãos. E aí eu não quero pontuar, Adriana, para fechar bem esse ponto, para não ficar dúvida na cabeça de ninguém. Eu não estou nem dizendo que você não deve orar dessa forma. A parte de destruir eu não concordo, não. Mas eu só quero pontuar uma coisa. E é que eu vou ser muito direto. Israel foi julgado de forma violenta por outra nação. Certo ou errado? Foi não? Israel, a nação de Israel na Bíblia. Ela foi julgada por uma outra nação. Foi Deus que usou outra nação. Certo ou errado? Certo, né, André? Cativeiro babilônico, cativeiro assírico. Certo? Tem polêmica aqui não. Quais os motivos relatados nos profetas que eles passaram por aquilo? Era porque eles eram um bando de matador? Idolatria. Só que essa idolatria André se manifestava como? Tá certo. É idolatria. Então veja, era um bando de matador, era uma nação que saía matando todo mundo. Foi o contrário. Israel se tornou submissa à nação mais violenta do seu tempo, que era a nação assírica, que inventava modos de tortura. O povo de Deus escolhido, Dores, se tornou escravo da nação mais violenta do PCC do seu tempo. Qual era o pecado de Israel? Era um bando de matador? Era um bando de estuprador? Era um bando de roubador? Violavam o sábado, não entregavam o dízimo como deve e se casavam com mulheres estrangeiras. Quando você vai ler os profetas, os motivos pelo qual Israel foi levado para o cativeiro babilônico são pontuados como esses três. Violam meu sábado. Não entregam as oferendas como devem. E se casam com quem não se deve. E aí, como é o relato de Deus diante disso? As suas mãos estão cheias de sangue. Irmãos,
É isso que e vou insistir ao longo da minha vida inteira nisso. É óbvio que pecados têm consequências diferentes. É óbvio. É óbvio que a gente vão ter pecados, que à luz da nossa própria confissão de fé, esse defeito não existe pecadinho, pecadão. Tem um livro muito importante que discorda de você, que é a nossa confissão de fé do Westminster, vai dizer que existem pecados mais graves e pecados menos graves. Só que o que eu quero pontuar é que a gente tem a nossa escala de pecado grave e pecado menos grave. Esse é o ponto. Por exemplo, quando eu casei com Dona Rosiana aqui, essa baixinha, aqui, lá embaixo ela está, né? O que ela disse para mim? Oi? O que ela disse? Olhe, o negócio aqui é sério, tem diretoria. Nem foi. Foi mais específico. Disse, olhe, para imitar certo, né? Olhe. Olhe, tá? Não apronte comigo não, não me venha com essa história de você aparecer com outra mulher não, que não vai ter conversa. Uma ameaça muito simples e direta. Que até agora, graças ao bom Deus por isso, não dei razão para ela vir à tona no julgamento dela, que eu tenho medo. Então veja que ela tem uma escala de pecados, não tem? Eu quero dar um exemplo disso, ela tem. Ela tem um pecado, pau, que ela não perdoa. O pecado imperdoável dela. E esse é meu ponto. A gente olha para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos primos, para os nossos irmãos, para os nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. Nos pecados dele, mas assim, mas pastor, ele não é bandido. A gente pega o conceito de pecado grave menos grave e a gente aplica no nosso texto, mas ele não é bandido. Ele é um caba bom, ele só não vai para a igreja. Ele só bebe demais. Ele só traiu a minha mãe. Ele só não paga imposto. Ele nunca matou ninguém. Ele nunca roubou nada de ninguém. E foi exatamente para Deus esses pecados aqui de roubo, assassinato, tudo. O próprio Deus colocou uma esfera civil para lidar com ela. Não colocou, não? Quem matava aconteceu o quê? Vai morrer. Quem roubar, está aqui as consequências. O próprio Deus já deu revelado, está aqui, ó. Papapá, 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 papapá. Agora, esses pecados aqui, quem foi que lidou? O próprio Deus. É isso que eu quero pontuar. Não tente se iludir no seu parente, no seu amigo que é ímpio, achando que pode ser que ele seja um eleito. Isso aí pode ser com qualquer pessoa na face da santa terra. O ponto é você sondar bem o seu coração, que você quer o desejo de ver ele salvo. E é óbvio que não tem nada errado com isso. Óbvio. Eu só quero demonstrar para que você tenha cuidado para que os seus critérios não sejam maiores que os critérios de Deus sobre o que deve ou não ter julgamento, no que é ou não é importante. Porque a partir do momento é isso que você vai... Ah, isso aqui não é tão importante. Eu vim para a igreja, não é tão importante do que eu não roubar e eu não matar. Eu violar o sábado, eu não dar o dízimo. Eu estar cultuando, mas estar pensando no jogo do Flamengo. Isso aqui não é tão importante. Isso é bobagem, pastor. Coisa pequena. Mas foram esses pecados que foram julgados por Deus, que levou Israel à humilhação e à escravidão por tantos anos. Não foi assassinato, não foi roubo. E aí eu poderia dar um exemplo fundamental, que é Gênesis 6. Qual é o pecado ali que é relatado nominalmente para causar o dilúvio? Casamento misto. Casamento misto, Ayrton. Vendo Deus que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, é o único pecado que é citado.
E é um pecado hoje que na igreja você vai ver pastor sério dizendo que não tem problema acontecer. E eu não entendo isso, não. Pastor, o que é que isso tudo tem a ver com a pergunta que você fez do André, de interceder por uma pessoa que é ímpio? É isso que eu quero pontuar. Você vai interceder por ele. Deus, ele vai ouvir a sua oração como seu mediador. Ele não é mediador do seu parente ímpio. Ele não é o salvador do seu amigo ímpio. Ele não é o intermediador entre Deus, os homens, da sua avó, do seu pai ímpio. Ele é seu mediador, ele é seu sumo sacerdote. E aí você pede para que Deus aplique, aí eu entro na Adriana, a bondade àquela pessoa que ela não merece. Ela não merece aquilo, mas Senhor, eu estou pedindo para o Senhor, eu estou pedindo para a tua bondade, a tua misericórdia, tem misericórdia do meu pai, tem misericórdia da minha mãe, cura o meu pai, seco ele nessa cirurgia. E Deus pode atender a sua oração. Porque você, como filho dele, olhando para os atributos dele, orou e intercedeu ao Senhor por isso. Agora, você nunca vai me ouvir dizendo, se chegar para mim e dizer assim, pastor, meu pai ímpio está internado. Eu vou ser o primeiro a dizer, vamos orar. Vou ser o primeiro a dizer, pois vamos orar por ele. E eu quero orar com ele também. Você sempre vai me ver dizendo isso. Sempre. Quem já passou por situação aqui sabe disso. Eu quero orar com ele e por ele. Dito isso, você já me viu, quem já me viu fazendo esse tipo de cenário, dizendo assim, o Senhor tem você nas suas mãos? Nunca. Porque isso só posso dizer para os filhos do Senhor. Eu só posso dizer assim, Cristo, ele intercede pelos seus. Eu posso dizer para uma Érica, por exemplo, diante de uma cirurgia, por exemplo, Matilde. Matilde vai se operar. Estava esperando marcar a data. Uma cirurgia relativamente grande, que é uma esterectomia. Então temos que orar por ela. Devemos orar por ela. Então, para Matilde, eu posso dizer assim, Matilde, tenha certeza que no momento da cirurgia, o seu Salvador está intercedendo por você. Eu posso dizer isso. Por quê? E aí vem o grande ponto. E aí, pastor, mas eu não gosto de orar, às vezes, por bobagem, por coisa pequena, porque eu sei que Deus está tão ocupado com tantas coisas, né? Tem tanta coisa no mundo acontecendo, tanto problema maior que o meu. E aí vem uma lição de administração. Cristo sabe administrar muito bem o seu tempo, porque ele não intercede, porque não deve ser intercedido, ele só intercede pelos seus. Até a administração de tempo a gente aprende com Cristo na oração do sacerdotal. Ele ora apenas por aqueles que o Pai deu. E essa é uma verdade que deve nos confortar. Veja, irmãos, e está aqui presente, até para já ouvir isso, que é o Leozinho, que é o mais velho, né? Vamos supor que esse cidadão aqui se desvie. Abandonou a fé. Eu sei exatamente pelo que eu vou orar. Exatamente. Não estou treinando a oração ainda, estou descansando nas promessas do Senhor. Mas a minha oração para com ele vai ser igual à oração de quem você já me viu orar por ímpio aqui. Senhor, que o Senhor quebre a vida dele. Que o Senhor quebre a vida dele. Se necessário for possível, que se para isso for necessário quebrar o corpo dele, que o Senhor o faça. Agora, como pai, eu vou ficar feliz em ver isso? Não. Mas eu oro para que Deus execute seu juízo para com ele, para que no juízo ele possa encontrar misericórdia. Isso eu oro.
quando a gente olha para o sacerdotal de Jesus e a gente vê como Cristo intercedeu por nós, ele intercede por você. Você pode confiar nisso. Ele não perde o tempo dele intercedendo por outras pessoas que não são dele. Você deve fazer isso. O próprio Cristo orienta a fazê-lo. E segura aí, viu, Nilson, só para não perder o raciocínio. E se você tem alguma dúvida, para concluir, do poder da intercessão do nosso Salvador, e de como o nosso Salvador é misericordioso, uma das passagens mais significativas da Bíblia nesse exemplo, é uma que costuma passar reto. Lucas 21, que vai dizer o quê? Antes da morte de Jesus, Pedro já tinha sido alertado que ele ia trair Jesus. Aí Jesus vira para Pedro e diz o quê? O diabo pediu a tua alma. Dona Rosângela, me tire uma dúvida. Vamos supor que a senhora tem uma amiga próxima, tá? Que a senhora sabe que vai traí-la, por A mais B. A senhora viu uma mensagem do WhatsApp dela, falando com um bandido, dizendo assim, ó, a dona Rosângela vai estar dia tal, tal hora, em tal lugar, para tu matar ela. Você viu a mensagem dela. Você sabe que isso vai acontecer. E aí, pronto, agora vou um exemplo fictício, que nem o Fausto de Goethe. O diabo aparece do lado da senhora. Deus me livre. Já reagiu melhor que Fausto. Certo? E aí, Fausto, o diabo diz assim para a senhora, dona Rosângela, a senhora quer que eu dê um jeito nela? A senhora vai dizer o quê? Resposta válida? Sei não. Resposta validíssima. Mas observe que ela não diz de imediato como nós, faça nada não. Faça nada não. O diabo pede a alma de Pedro. E Jesus diz o quê? Mas eu intercedi por você. Isso é lindo. Mas eu intercedi por você. Um traidor, aí ele não disse isso, obviamente. Um traidor que vai me trair daqui a pouco tempo, que vai me negar por não uma, não duas, 3 vezes. Que um homem que vai ter medo de mulher, que foi o que aconteceu, para me negar. E se a gente estivesse falando de uma mulher como a Juliana que anda armada, por exemplo, é uma outra situação. Tá certo? Como porque é policial, viu? Antes que alguém se escandalize. Que é policial, tá certo? Antes que alguém se escandalize, tá? É outra coisa, mas não era o caso. Mas Jesus intercede pela alma dele. E você vê o poder da intercessão de Jesus, que apesar do pecado de Pedro, ele foi restabelecido como um grande apóstolo do Senhor e um dos maiores heróis da fé que o mundo já viu. Não é o mérito de Pedro, não foi o poder do arrependimento de Pedro, mas o poder da intercessão de Cristo pelos seus. É nisso que você deve manter firme a sua vida de oração, porque você vê exatamente na história de Pedro, um negador da sua fé, o poder da intercessão de Cristo, de como nós temos um Deus que responde a oração, porque nós temos um Cristo que está conosco e não nos abandona, independente das circunstâncias. O grande problema é que a gente quer transformar nossas orações na nossa caixinha de vontade, na nossa caixinha de desejo, no nosso Papai Noel particular. E não é isso que Deus é. Ele é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, poder, sabedoria, santidade, justiça, bondade e verdade. A partir do momento que a gente entende essas coisas como Cristo entendia, porque Ele o é, até orar como deve, olhando para Ele, a gente o faz. Acreditando ainda mais nisso, que quando oramos, nós temos um Cristo que intercede por nós. Então, o meu desejo, meus irmãos, e minha oração é que essa série, curta série, possa ter ajudado a melhorar a sua vida de oração, particular e aqui em casa. Desculpa.
aqui e na sua casa. Tá? Para que você veja como a oração é muito mais complexa, é muito mais graciosa, muito mais incrível do que simplesmente falar com Deus. Tá? Então, que Deus nos abençoe nisso. Nilson, você tem uma pergunta. Pode. A pergunta do Nilson foi muito boa. Que essa incerteza que eu tenho com os que estão fora da igreja, não posso aplicar para os que estão dentro da igreja? Posso. Só que tem uma diferença crucial aí, Nilson. Eu vou me valer de uma parábola. Justamente a parábola do joio e do trigo. Veja que um diz, veio o inimigo de noite e plantou joio no meio do negócio, no meio do campo. E aí veja bem a passagem. Aí o dono da lavoura vai dizer o quê? Deixa crescer, para quando vir o ceifeiro separar, para que você, ao tentar separar o joio, não separe também o trigo. Então veja. Deixa eu dar um exemplo, certo, Nilson, para ilustrar isso aqui. Teve uma pessoa, não uma família, uma pessoa que queria ser membro da nossa igreja. E aí, eu cheguei no conselho, como eu sempre faço, eu peço para a Maria, bota a lista de pessoas aqui para ser recebida. Então, eu fiz isso com todos vocês aqui, viu, que estão me ouvindo. Cheguei no conselho e passei a ficha corrida de tudinho. Esse aqui é assim, esse aqui assim, esse aqui assim. Aí chegou nessa pessoa e disse, esse cara vai dar problema na gente. Aí, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Sexto sentido pastoral. Eu não tenho nenhuma evidência. Veja, eu disse exatamente isso. Eu não tenho nenhuma evidência. Você pergunta para mim assim, qual é a evidência que o senhor tem para dizer isso? Eu digo, não tenho, mas meu sentido pastoral apita perto dele. Apita. Agora, eu voto para... Veja a linha. Eu voto para recebê-lo. Por quê? Porque eu não tenho evidência. Eu não posso que o meu achismo dite o que eu estou vendo. Foi recebido. Nunca mais pisou na igreja. Provou o meu ponto. Mas eu voltei para ser recebido. Então, o ponto está o seguinte. Isso se aplica à igreja. Se aplica. Só que eu tenho que julgar o que eu estou vendo. Eu não sou Cristo. Eu não posso olhar para o teu coração agora, por exemplo, e dizer assim, eita, tu é flamenguista? Deus o livre, né? Mas é corintiano, Nilson? Tu é o quê, Nilson? São Paulo. Ixi, pior ainda. Pior ainda, tá certo? Tá vendo aí, ó, um abençoado, né, Andrezão? Pior pipoca que eu já vi na vida, mas vamos lá, tá certo? O São Paulo é aqui, ou seja, eu não posso estar olhando para o Nilson e dizer assim, o Nilson está aqui perguntando, mas ele está pensando no jogo do São Paulo. Eu tenho como dizer isso, Nilson? Eu só tenho como dizer isso se o Nilson chegar para mim no final e dizer, pastor, o senhor estava respondendo e eu perguntando assim, rapaz, quem é que vai ser o novo técnico do São Paulo? Agora, eu posso pontuar as evidências do tipo, eu sei que você, no caso, é membro da Pissarreira, mas, por exemplo, vamos supor que sendo membro do Jockey, rapaz, faz 2 meses que eu não vejo o Nilson na igreja. Aí não é achismo. Eu tenho um ponto para chegar assim, Nilson, rapaz, faz 2 meses, bicho, que tu não ia pegar o que é que está acontecendo. Então, o grande problema está aí, é que a gente quer usar as nossas regras de novo. E aí eu sei que isso vai entrar numa aula sobre a importância das escrituras como única regra de fé e prática. Mas o ponto está aí, é que eu coloco as minhas regras como sendo importante para jogar uma pessoa do tipo, crente não usa esse tipo de roupa. Eu posso até concordar se estivesse se referindo a roupas impróprias. Eu posso até concordar com isso, que um crente realmente não deve usar roupa assim. Só que a nossa tendência é, por exemplo, se eu olhasse para a Karina, por exemplo, e olhasse com a roupa imprópria, infelizmente o que a gente faz é o seguinte, ao invés de eu chegar para minha irmã, nesse exemplo, e corrigi-la, e falar assim, Karina, olha, esse tipo de roupa
não é próprio para você usar na igreja, ela poderia até honestamente dizer assim, pô, pastor, eu não sabia, me perdoe. Agora, eu, tradicionalmente, vou pensar o quê? Aquela mulher não é crente, não. Por quê? Porque crente não se veste assim. Entendeu o problema? A gente já julga. Já mete a pessoa como se fosse joio. É por isso que recentemente no gabinete eu escutei uma pergunta que eu achei incrível. Eu disse, rapaz, isso tem que fazer parte dos meus gabinetes mesmo, com novos membros. Foi uma pessoa que foi recebida e perguntou assim, pastor, a igreja presbiteriana tem algum código de ética de roupa? Eu digo, que pergunta massa. De roupa. Que pergunta oriunda da Assembleia de Deus, com certeza. Mas a pergunta é incrível, tá certo. Veja, a preocupação dela era não destoar. Ela não queria exatamente escandalizar naquele ponto. Tá certíssima, que Deus abençoe essa irmã. Eu nem ri da pergunta, falei, pô, que pergunta massa. Não temos. O que a gente pede é para que você vesta com decoro, com santidade, para não chamar atenção para o seu corpo. Pronto. Mas não tem um decoro de, como assembleia, regra de tal. Tem não. Oi? Tem loja? Tem mesmo? Deus abençoe, tá? Mas a gente não tem esse tipo de regra de pegar o presbítero Marcelo que está lá atrás, os diáconos, pegar o Daniel que está lá atrás, deixa eu medir aqui sua saia, minha irmã. Não tem, tá? Mas a gente tem um princípio geral. Irmãos. Então, entendeu, Nilson? Então, o problema está aí. Na igreja, eu tenho que acreditar que o meu irmão está me dizendo é a verdade. Ah, pastor, isso é difícil, porque o ser humano mente demais. Permita-me, então, ilustrar esse exemplo para a gente orar com algo que real. Obviamente, não vou citar o nome das pessoas. Certa vez, uma pessoa me procurou dizendo assim, pastor, eu vi fulano num lugar com outra mulher. A pessoa nem era membro da nossa igreja. Aí eu disse, você viu? Vi. Ele disse, está certo. Vou confrontar o fulano. Chamei o fulano e disse, olha, você foi visto por outra pessoa em X lugar com outra mulher. O cara disse, não era eu. Era meu irmão, estou nem inventando. Era meu irmão. Eu falei, olha, você está vendo a dificuldade de eu acreditar no que você está me dizendo? Era meu irmão, não era eu. Me ameaçou até de dar um tiro. Estou nem inventando. Até para vocês orarem mais por mim. Me ameaçou até de dar um tiro. Mas eu acreditei nele. Eu não tinha como, não foi porque ele ameaçou de dar um tiro, eu tinha como provar que não era ele. Eu não sou investigador particular. Eu vou lá, cadê a foto? Você tem uma videocâmera de você naquele dia? Cheguei para outra pessoa e disse, minha irmã, olha, eu acredito em você. Eu falei desse jeito, eu acredito em você. Para mim era ele lá. Agora, eu tenho como provar? Não. Você tem como provar? Você tirou alguma foto? Eu perguntei. Não. Assunto encerrado. E o cara, obviamente, não está mais na igreja. Um joio. Mas enquanto ele dentro, eu acreditei no que ele falou. É difícil a gente aplicar isso. Em particular, quando você tem, nesse caso em particular, uma certeza interna, né, que o cara está mentindo. É difícil. Mas os meus irmãos em Cristo, eu não posso duvidar da palavra dele. Por quê? Porque são irmãos que eu acredito que Cristo intercede todo dia, eu olho até por esse aspecto. Então, eu não vou tratar um irmão em Cristo como se fosse joio. Eu deixo esse trabalho para Cristo. Agora, quando ele evidencia o seu comportamento como joio, o que é que a igreja tem que fazer? Disciplina eclesiástica. Aí entra a disciplina. Você não está se comportando como o irmão de Cristo deve se comportar. Mas é evidenciado isso. Tá certo?